Olá! Bom, é fantástico estarmos aqui para mais uma explicação. Hoje vamos mergulhar fundo num daqueles elementos da língua inglesa que, bem, admitamos, gera sempre imensa confusão. Os artigos. Pode parecer um detalhe ínfimo, não é? Mas dominar palavras pequeninas como a, an e the é, literalmente, um ponto de viragem para alcançar aquela fluência e naturalidade quando falamos inglês. Vamos explorar regras fascinantes sobre o som e a pronúncia e garantir que, no final, tudo faz todo o sentido. Portanto, vamos lá começar. O nosso roteiro de hoje é super direto. Vamos ver primeiro o que são artigos, passar aos indefinidos a e an, descobrir a famosa regra do som, olhar para o artigo definido the, comparar o contexto geral com o específico e acabar, claro, a evitar erros com alguma prática. Ponto número 1. Afinal, o que são artigos? Na sua essência, os artigos são aquelas pequenas palavras de sinalização que usamos logo antes dos substantivos. Funcionam como uma espécie de bússola numa frase. Indicam imediatamente se estamos a falar de um conceito genérico e abrangente ou de algo muito particular e exato. Eles aparecem em praticamente todas as frases em inglês que lemos ou ouvimos e dividem-se em duas grandes categorias, os definidos e os indefinidos. São, sem qualquer dúvida, a chave absoluta para dar contexto e clareza à nossa comunicação. Avançando para o ponto 2, os artigos indefinidos, a e an. A regra básica que separa estas duas palavras é bastante simples e muito intuitiva. A regra da consoante diz-nos que usamos o a antes de palavras que começam com um som de consoante. Pensemos em situações do dia-a-dia. A car, para um carro, a book, a teacher ou a dog. Reparem como o fluxo da fala é perfeitamente natural. Por outro lado, usamos o an antes de palavras que começam com um som de vogal. E porquê? Exatamente para evitar que duas vogais choquem ali no meio da frase. Fica muito mais suave dizer an apple, para uma maçã, an elephant, an orange ou an engineer. Aquela consoante n serve como uma ponte, percebem? Torna a pronúncia incrivelmente mais fluida. E é aqui que as coisas ficam interessantes. Ponto número 3. A regra do som. O ponto crucial e o grande segredo disto tudo é que a regra não tem nada a ver com a letra que está escrita no papel, mas sim com o som que essa letra produz. Parece um bocado estranho, certo? Ora, vejamos a palavra hour, hora. Começa com a letra H, que é uma consoante, mas esse H é totalmente mudo. O primeiro som que sai da nossa boca é, na verdade, uma vogal, au. Logo, a gramática obriga ao uso do N e dizemos an hour. Fascinante, não é? O exato oposto acontece com a palavra university, universidade. Começa com U, uma vogal indiscutível. Só que o som que produzimos ao dizê-la é U, que o inglês trata foneticamente como uma consoante, tipo um Y. O resultado prático? Dizemos a university. Pois é, confiar nos nossos próprios ouvidos é de facto muito mais fiável do que confiar na ortografia. O que nos leva ao ponto número 4, o artigo definido the, o famoso the. Esta é a ferramenta suprema para criar especificidade. Em português, o seu equivalente engloba o nosso o, a, os e as. Ao contrário do a ou an, quando usamos o the, nós sabemos exatamente de qual objeto ou pessoa se trata. Não há margem para dúvidas. Pense nestes exemplos. The car is blue significa que não é um carro qualquer, é aquele carro azul específico. The teacher is here refere-se ao professor exato que estávamos à espera. E The book on the table is mine isola um livro muito particular de todos os outros no mundo, aquele exato que está em cima da mesa. O the aponta de forma verdadeiramente cirúrgica para o alvo da nossa conversa. Ponto número 5. Vamos comparar geral versus específico. Vamos ver como isto se constrói na prática, acompanhando a jornada de informação numa conversa. Imaginemos o começo de uma história. I saw a dog, ou seja, vi um cão. Neste momento inicial, a informação é perfeitamente vaga. É uma introdução. Um cão qualquer entre os milhões que existem. Usamos, com toda a naturalidade, o indefinido a. Mas logo na frase seguinte, o contexto muda drasticamente. Dizemos, the dog was black. O cão era preto. Como o animal já foi apresentado nesta nossa história partilhada, deixou de ser um cão qualquer. Agora é específico. É o cão de que acabamos de falar. E assim, transitamos do indefinido para o definido, de uma forma totalmente orgânica e lógica. Finalmente, a secção 6. Evitar erros e praticar um pouco. Antes de pormos os conhecimentos à prova, vamos olhar para os tropeços mais frequentes. O erro número 1 acontece quando nos deixamos guiar apenas pelos olhos e não pelos ouvidos. Escrever an university só porque a palavra começa por uma vogal é um erro clássico. Mas, como já vimos, o som é de consoante, o tal U, portanto o correto é inequivocamente a university.
O erro número 2, an apple, falha logo porque quebra a fluidez, criando aquele choque indesejado de vogais. O correto será sempre an apple para criar a tal ponto suave na pronúncia. A regra de ouro é mesmo esta: fechar os olhos, dizer a palavra em voz alta e ouvir atentamente o som inicial. Bom, chegou o momento da verdade. Analisando estas 4 frases com espaço em branco, vamos fazer um pequeno exercício mental. Que artigo encaixa melhor em cada caso? A chave aqui é pensar na questão do som. Será vogal ou consoante? E, claro, na especificidade. Vamos dar uns breves segundos para reflexão. E aí estão as respostas, vamos destrinçá-las rapidamente. A número 1 é a cat, porque a palavra cat tem um som de consoante muito claro logo a abrir. A número 2 é an engineer. Engineer começa com som de vogal, por isso precisamos de um N para fazer a ponte sonora. A número 3 é um caso muito especial, the sun. E porquê? Porque, bem, só existe um som no nosso sistema. É a definição máxima de algo específico e único. Toda a gente sabe exatamente a qual sol nos referimos. Finalmente, a número 4, an orange, volta a aplicar a regra do som de vogal para criar fluidez na fala. Simples, não é? Para fechar esta nossa explicação em beleza, fica aqui uma questão provocadora para pensarem mais tarde. Se acabamos de descobrir que um detalhe gramatical tão constante como os artigos obedece muito mais ao som do que à mera ortografia, que outras regras e subtilezas estarão escondidas na fonética do inglês apenas à espera de serem ouvidas com atenção? Fica o desafio para escutarem o inglês falado de uma forma totalmente nova e mais atenta a partir de hoje. O grande segredo é manter a curiosidade viva. Muito obrigada pela excelente companhia e até à próxima explicação.